Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos, todes. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Mulheres na Pandemia. Essa live que era para durar pouco e infelizmente está durando muito. Todas nós gostaríamos, desejaríamos que que esse programa tivesse sido bem rápido, né? Tivesse durado só algumas semanas, mas infelizmente ele tem durado muito mais do que nós desejaríamos. Mas enquanto a pandemia não acaba, nós estamos aqui todas as tardes de sábado, acompanhando o que essas mulheres têm feito durante a pandemia, né? A gente conta, eu sempre gosto de falar aqui no começo, agradecer também a parceria com a Rádio Cultura AM de Curitiba, que transmite também Mulheres na Pandemia. Então, muitas vezes, a gente, mesmo sem ter uma audiência tão grande aqui, né, nesse horário, que às vezes não é um horário tão feliz assim para muitas pessoas que estão tendo que cuidar justamente da casa, dos seus afazeres e tudo mais, mas de qualquer maneira a gente sempre depois, né, conta com um público muito maior. E lembrando então, né, que as lives ficam na minha página, né, no meu canal do YouTube, todos os episódios do Mulheres da Pandemia estão lá no meu canal do YouTube, Ana Laura Prates, psicanalista, né? Enquanto as pessoas vão chegando, eu sempre gosto de fazer aqui uma apresentação. Então, Mulheres na Pandemia é uma iniciativa espontânea, sem patrocínio, bastante improvisada, né? Uma iniciativa minha, né, e da Margarete Pedroso, querida amiga da OAB aqui de São Paulo. E ele surgiu, né, essa necessidade nossa, né, de fazer o programa Mulheres na Pandemia, surgiu justamente da nossa observação ali nos primeiros 2 meses, né, do como as mulheres vinham sendo especialmente afetadas por todas as situações de desigualdade, de desequilíbrio, né, o machismo estrutural que fazia das mulheres, né, corpos vulneráveis, mais vulneráveis ainda do que outros durante a pandemia, né? A gente já falou várias vezes aqui, né, nesses 19 episódios anteriores, de que não existem corpos vulneráveis em si mesmos, né? Eles se tornam vulneráveis por conta da situação de desigualdade na qual eles se encontram, né? No começo da pandemia da Covid-19, a gente escutou muito as pessoas dizendo que o vírus era democrático, né? Porque o vírus não via cara, né? O vírus pegava todo mundo igual. E a gente, várias vezes também, várias das nossas convidadas, né, disseram aqui que se é verdade que o vírus em si, né, é democrático, a pandemia não é, né? A pandemia não atinge a todos os corpos da mesma forma. Isso ficou muito claro aqui ao longo desses nossos encontros com essas mulheres incríveis que nós tivemos a honra aqui de receber, justamente dando o seu testemunho, dando o seu depoimento, né, do quanto as mulheres, né, por sua condição histórica, por sua condição né, estrutural, acabam sendo mais atingidas, né, com todo esse conjunto de situações delicadas que a gente está vivendo especificamente aqui no Brasil. Então, uma das coisas que a gente constatou, por exemplo, né, é que a casa, né, que é considerada ainda hoje como sendo o lugar da mulher, né, pelo senso comum, na verdade revela-se o lugar mais perigoso para uma mulher estar, né?
a maior parte da violência sofrida pelas mulheres, inclusive violência sexual, é sofrida dentro de casa, né? E a gente sabe que aumentou de uma maneira exponencial a violência doméstica, a violência sexual durante essa situação de pandemia. A gente, ao longo desses 19 encontros, pôde encontrar com mulheres indígenas, fizemos uma ocupação de mulheres pretas, escutamos mulheres com deficiência, escutamos mulheres que trabalham na linha de frente, inclusive com a Covid, recebemos militantes de direitos humanos, militantes antifascistas, mulheres históricas do feminismo brasileiro, enfim, uma gama muito variada, mulheres prostitutas, mulheres professoras, né, para trabalhar, já trabalhamos, inclusive, essa questão da educação, da volta às aulas, toda essa questão muito delicada, né, com a qual nós estamos nos deparando agora, e violência também, violência sexual, legalização do aborto, enfim, foram inúmeros, né, os temas que nós trabalhamos aqui, e hoje a gente decidiu, né, fazer um Mulheres na Pandemia especial, né, sobre a questão da inclusão, tendo em vista tudo que vem acontecendo, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, o ataque, né, que nós sofremos, especificamente, né, nós que temos uma luta histórica, né, anticapacitista, uma luta por uma escola inclusiva, por uma escola de qualidade, democrática, que leva em conta a diversidade. Eu estava falando no convite que eu faço no Instagram, que a inclusão sempre foi uma etapa, né? A inclusão nunca foi o fim, a inclusão sempre foi uma estratégia que a gente usava para chegarmos finalmente a uma escola que efetivamente fosse uma escola para todos, como está na nossa Constituição, né? Então, nesse sentido que a gente não pode retroceder, e infelizmente, né, temos sofrido vários ataques, né, em relação a isso, mais especificamente agora, esse último, com esse decreto, né, 10.502, que certamente a gente vai também ter oportunidade de debater bastante aqui, né. Eu vou passar a palavra para minha companheira, amiga querida, né, a Edna Maia, que vai fazer um pouco uma apresentação geral do tema, né, antes de passar a palavra para as nossas convidadas, né, que são muito especiais, são pessoas que têm, né, todo um histórico, né, em relação a essa questão. Então, hoje acho que a gente vai ter um debate muito qualificado, né? Eu vou só apresentar a Edna, assim, uma apresentação oficial. A Edna Maia é pedagoga, né, especializada, tem pós-graduação em psicopedagogia, arte e educação, educação ambiental, aperfeiçoamento em educação e psicanálise. Há mais de 25 anos dedica-se à educação, tanto na rede pública quanto na privada de ensino, é idealizadora e coordenadora do Espaço Mosaico, aonde o Gabriel faz muitas das suas peripécias, né, Verdade. E, além disso, atua também na formação de profissionais da educação, saúde, com enfoque na diversidade, no fomento e desenvolvimento de ações que levem a uma sociedade inclusiva. Então, eu tendo apresentado a Edna, já passo a palavra para ela, e em seguida nós vamos apresentar as nossas convidadas. Então, Edna, por favor. Boa tarde mais uma vez, muito obrigada, Ana, pelo convite, agradeço aqui as nossas convidadas, Marli Vizinha, Gisele Fontes, é uma responsabilidade enorme, né, minha, aqui compor com a Ana Laura, né, e a Margarete, ocupando representando aqui a Margarete, que é uma fofa, mas assim, como a Ana falou na apresentação dela, nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, né, a garantia dos direitos de todas as pessoas,
e as pessoas com deficiência, elas estão dentro do rol das minorias ainda, e nós temos sofrido grandes ataques, né, e a luta é enorme. Estou um pouco rouca, porque desde as 7h30 da manhã que eu estou em reunião na federação, até passei uma mensagem para a Ana, né, eu precisei sair da reunião para entrar nessa, e assim, todos os lugares nós estamos nesta luta aí, para a gente tentar... Só fala para o pessoal qual federação que é, né? Obrigada. Federação de Síndrome de Down, né? E nós estávamos lá fazendo várias reflexões, e o decreto, com certeza, foi um dos temas, né? Pensando nessa situação, eu queria fazer uma introdução para os telespectadores, né? O que vai se desenvolver agora nessa nossa conversa que vai se seguir. Estamos na luta enquanto humanidade há muito tempo, né? Porque nós passamos de um patamar de exclusão total, fomos para a segregação, e desde a década de 80, 90, que nós estamos lutando, né, pela questão da inclusão, da qual quem me conhece sabe que eu não gosto, por isso que a Ana, na minha apresentação, eu coloco a questão da diversidade, porque essa é a nossa luta, né? Então, incluir já é uma palavra, estão nos documentos, mas é uma palavra que eu de verdade não gosto, todo mundo sabe, mas enfim, e nós estamos nessa luta. Hoje eu estava pensando, viu, Marli Vizinho, que é uma companheira aí de tantas lutas, né? Pessoalmente, nós trabalhamos muitos anos juntas, e a Ana também é uma pessoa que estamos aí nessa luta. Hoje é mais um dia, como hoje nós estávamos trabalhando, continuamos, né, com esse tema, tantas pessoas no nosso país estão se debruçando para a gente reverter esse decreto tão complexo, tão... bom, vou ter que me conter porque entra o emocional, né? Mas, assim, tirando o direito de como nós lutamos tanto tempo. Os movimentos, né, na verdade, tanto nacional como internacional, ele vem desde a década de 80. Aqui no Brasil, foi lá nessa situação onde nós buscamos em todos os segmentos sociais, na educação, na saúde, enfim, em vários. E nós tivemos aí lutas e lutas, e as legislações, tanto nacional como internacionais, elas foram garantindo, né, os direitos das pessoas com qualquer singularidade. A convenção, né, e a LBI foram essas outras duas importantes que consolidam toda essa gama de luta, que eu não vou aqui me discorrer em tantas legislações, mas nós tivemos como política de Estado, né, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Aí esse decreto vem, e no título dele, por si só, ele é extremamente contraditório e perverso, né? Quando ele coloca que é a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Então, veja a contradição e o quanto... E quando vai se lendo esse decreto, ele vai se desenvolvendo, ele vai pegando... do ponto de vista da psicanálise, viu, Ana? Eu fico pensando, né? Ele vai desenvolvendo, assim, a legislação, e ele vai seduzindo, ele vai capturando as pessoas para uma compreensão de que aquilo é bom. Depois, lá do quinto parágrafo, do quinto capítulo em diante, do quinto artigo em diante, desculpa, é que vem o desmonte de tudo que nós conseguimos até hoje, né? Eu tenho esperança de que nós revertamos esse quadro, né? Estamos aí lutando, eu digo, o país, mas também nós temos muitas pessoas a favor. Então, eu tenho certeza que a contribuição, tanto da Marli Vizinho quanto da Gisele, serão extremamente esclarecedoras, como mais um debate, né, para aqueles que nós conseguimos até hoje, né, para aqueles que têm dúvida, né, que nós revertamos esse quadro, estamos aqui. Tá. Imagina, para aqueles que ainda têm dúvida, porque nós sabemos que nós temos duas situações, aqueles que estão muito, muito tocados, muito tristes com esse decreto, mas também nós temos pessoas que estão achando ele muito, muito bom, né? É isso, acho que é um pouco isso, e vou passar aí, porque a Marli e a Gisele têm valiosas contribuições a dar, com certeza, a darem, com certeza.
Obrigada, Edna. Deixa eu só, antes de passar a palavra para a Marli e para a Gisele, se você pudesse só rapidinho, né, falar por que você acha que algumas pessoas são a favor, né? Só para apresentar, assim, Tá. para quem não está acostumado com essa questão e tal, né? Porque para nós parece uma coisa tão óbvia, lógico que a gente vai falar muito disso aqui, né? Mas só para você dar uma panorâmica, assim, né? Ok, ok. Primeiro, Ana, todo mundo, sempre existiu pessoas que são a favor da escola especial, sempre existiram, né? Mesmo com todo esse movimento. Para nós que lutamos aí, todas essas construções da escola para todos, é uma construção de muita luta. Então, sempre tinha os grupos a favor e os grupos contra. É claro que na construção foi-se aumentando esse número de pessoas que eram a favor, por isso que as legislações foram implementadas e ditas. Nós temos movimentos de vários segmentos, que naquele momento nós tínhamos o movimento de surdo, o movimento das pessoas com deficiência intelectual, deficiência física, e depois fomos nos unindo porque nós queríamos uma escola para todos. Eu vejo assim, como especialista, eu vejo que uma das grandes dificuldades, e que esse decreto passou e que contempla muitas famílias, é que, com o discurso de que a escola comum não está dando conta das pessoas com deficiência, de ensinar as pessoas com deficiência. E nós que somos da área da educação especial, sabemos que também a escola especial nunca deu conta. Até porque o enfoque da escola especial sempre foi na deficiência, e não como escola pensando no pedagógico. Né? Porque eu sou oriunda de escola especial, fiquei pouco na escola especial, só dei conta de ficar na escola especial 2 anos, porque o trabalho, com todo respeito, né, misturava-se muito o clínico com o pedagógico. Esse sempre foi a grande questão nas escolas especiais. Porque uma coisa é a escola, outra coisa é uma clínica. Ninguém nega que as pessoas precisam, né, do atendimento no contraturno, clínico, seja o que for, que é o caso do espaço mosaico. Né? Mas não dá para colocar tudo dentro da escola, a escola não dá conta. Então, seria nesse sentido que eu acredito que tomou-se um corpo maior na adesão daquelas pessoas que já não acreditavam, os pais que estão insatisfeitos, né, com a escola aí que não está dando conta, mas ela não está dando conta, a nossa escola brasileira, ela tem um problema que não só para as pessoas com deficiência, mas para todos. Né? Precisamos, e a nossa luta era exatamente essa. Eu queria concluir meu pensamento dizendo que nós estávamos há uma década e meia, buscando essa qualidade nas escolas, seja pública, privada, ou qualquer que seja, né? Essa qualidade. E aí nós acordamos com essa novidade muito triste, muito perversa, eu diria. Obrigada, Edna. Eu vou apresentar nossas convidadas, mas é interessante isso, né? Porque acho que você já deixa claro quanto essa coisa de querer transformar, né? Essa ideia vamos dizer assim, de tratamentos, né? Em clínicos, como você falou, em educação, é alguma coisa que reforça essa ideia da patologização, Sim. né, da diferença, né? Isso acho uma coisa importante. Bom, eu vou passar então a palavra para as nossas convidadas de hoje. Então, a gente está recebendo a Marli Vizin, né, que é doutora em educação pela Universidade de São Paulo, com muitas publicações na área de educação e educação especial, é membro do GT Educação Especial da ANPED, coordenadora do projeto de inclusão na rede pública de ensino de Diadema, docente do Centro Universitário Fundação Santo André, no qual atualmente ela é docente de graduação e de pós. E a Gisele Fontes, que é mestre em Direitos Humanos pela UFPA e mãe da adorável Luísa, né, com muitas experiências aí, uma luta anticapacitista bastante grande. Eu queria também apresentar aqui, para quem não conhece, o livro da Marli Vizin, né, fruto de um trabalho acadêmico dela, a representação da deficiência no cotidiano escolar.
E eu vou passar a palavra para a Marli e depois passo para a Gisele. Então, seja bem-vinda, Marli, estou desmutando você aqui, se eu não conseguir isso. Por favor, a palavra é... Bom, quero agradecer, boa tarde a todos e a todos. Quero agradecer o convite, né, da Edna, da Ana, e acho que é um prazer estar nessa tarde, que apesar de não estar calorenta, está super gostosa e agradável, e de compartilhar com a Gisele, que eu não a conheço, né? Mas que hoje vou ter o prazer de dividir. Sei um pouquinho da história da Gisele, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar junto com ela. E vou traçar algumas coisas para que a gente possa dialogar. Eu acho que o importante é que possamos trocar muitas ideias, né? Eu vou começar por um gancho que talvez possa polemizar mais, no sentido de que nós estamos numa luta histórica de construção de um país cada vez mais democrático, cada vez mais inclusivo em todos os segmentos sociais, um país mais justo, com menos desigualdades sociais, um país que respeite, né, a área da Gisele, mas que respeite profundamente os direitos humanos, que entenda o que é direitos humanos, né, porque há uma confusão imensa nesse campo. Mas nós também estamos vindo, dos anos 90 para cá, né, então depois da nossa conquista da Constituição de 88, que foi uma belíssima conquista, nós vamos avançando tristemente por um projeto de mundo, né? Um projeto de globalização, no qual o neoliberalismo vai avançando e vai avançando e vai avançando. E esse neoliberalismo, ele está presente nas políticas. Então, as agências internacionais têm adentrado, né, fortemente nos países, especialmente do hemisfério sul, né, e definido, né, algumas questões em cima das políticas, por exemplo, de educação, né, e das políticas de saúde, das políticas sociais, de uma forma geral, de habitação. E, no caso, este avanço vem demonstrando cada vez mais, né, as regras de mercado, vem demonstrando cada vez mais o projeto de privatização da escola, vem cada vez mais deteriorando a imagem do que é o serviço público. Então, quando a gente vai também acompanhando esta questão, que é muito mais ampla, a gente vai podendo olhar para este decreto e olhá-lo com esta crítica que precisamos fazer de um governo que vem também demonstrando toda a sua prática em cima dessas questões neoliberais, tá certo? Então, desde o início do seu governo, nós estamos assistindo à precarização da educação, os cortes de verbas para as pesquisas, a gente tem assistido o desmonte das empresas públicas, a possibilidade de venda dessas empresas. A gente tem assistido cortes e mais cortes na educação, na saúde, a briga, inclusive dentro da pandemia, em plena pandemia, nós assistimos isso. Então, o decreto, ele traz exatamente este eco que já vem acontecendo em todos os segmentos da educação. Na educação infantil, nós estamos assistindo isso, porque nós temos cada vez mais
Atendimentos na educação infantil de rede indireta, ou seja, a prefeitura faz uma parceria com uma escola privada, tá certo? Para que essa escola possa, digamos assim, atender os alunos daquela comunidade. Então, eu faço um repasse do dinheiro, mas quem vai comandar a instituição é uma escola privada. Então, cada vez mais nós estamos tendo um número menor de escolas de rede direta e um número maior de escolas de rede indireta. Na escola do ensino fundamental, nós estamos assistindo cada vez mais à precarização. Não temos concurso público, os professores são contratados em caráter precário, as condições da escola pública estão cada vez piores. Então, quando a gente fala de recursos, de condições de trabalho, de valorização do docente, nós estamos assistindo o desmonte disso, né? Nós estamos vendo isso escancarado, e ficou mais escancarado na pandemia, porque as escolas estavam tão precárias, que nem os professores e nem os alunos tinham condições de tecnologia para poder dar aula, tá certo? Os professores tiveram de ter os seus celulares particulares como um único instrumento para poder conversar, às vezes, com o celular de uma mãe que tem 3, 4 filhos e que não tem outro instrumento para poder receber as mensagens da escola. Nós também assistimos, né, cada vez mais, todo esse processo de desmonte, também no ensino superior, no ensino médio, tá certo? Bom, nós estamos assistindo isso. E assistindo com o discurso falacioso de que a escola pública é de péssima qualidade, porque todas as avaliações têm demonstrado isso. Mas ninguém tem descortinado como é feita essa avaliação, como que o governo tem atrelado, pelo projeto neoliberal dele, o controle, mas sem o repasse de verbas adequadas, a luta que tivemos de fazer esse ano para a aprovação do Fundeb, né? Os meios de comunicação quase não falaram, né? Nem fizeram o que deveria fazer, que era escancarar, né? O que é que o governo queria fazer? O governo queria ter o controle de tudo, nós lutamos muito, foram muitos abaixo-assinados, muitas moções, tá certo? Pressionando a Câmara, pressionando o Senado, que é o que está acontecendo agora, né? Nós temos lá provavelmente 11, 12 projetos já, pressionando os nossos líderes de governo para que eles possam alterar, modificar, cancelar esse decreto, né? Afinal de contas, a nossa luta era para que o documento que tinha sido inspirado em 2018, que era a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ele tivesse uma ampla discussão envolvendo a comunidade, envolvendo os movimentos, envolvendo os grupos de pesquisa, as universidades, para uma nova política que perdurasse por mais 10 anos, tá certo? Infelizmente, nós não tivemos isso. Ele foi discutido meio a portas fechadas e, no meio da pandemia, nós recebemos esse bilhete no dia 30. Como a Edna disse, a gente também não pode achar que quem fez o projeto tirou ele da cartola do coelho, né? Não. Ele foi muito bem engendrado e, como nós sabemos, este desmonte, né, ele é intencional porque nós temos uma pressão, tanto das instituições privadas filantrópicas, de uma forma geral, e nós temos também uma pressão de gestores, de professores, de profissionais que também vêm dizendo que a escola pública, que a escola regular, comum, ela não está ensinando, né? Ela não tem recurso, ela não tem professor especializado, e, de uma certa forma, eles não estão falando mentira, né? Se nós olharmos para o Brasil como um todo, nós vamos ter de encarar que temos problemas, sim. Nós temos problemas de ter professores especializados no Brasil inteiro, nós temos problemas que nem todas as escolas têm o AE implantado,
Nós temos problema, sim, para dizer que muitas das nossas escolas têm uma superlotação, tá certo? Que não dá para atender todos os alunos, inclusive porque não é o deficiente, não é o aluno com transtorno, não é o aluno com alta habilidade que está dando problema ali. É as condições de trabalho. Eu tenho tantos alunos na sala que eu não consigo atender as demandas dos alunos. Eu não tenho recurso, eu só tenho LOAS e GIS, eu não tenho, às vezes, mínimas condições, a formação desse professor também é precarizada, seja a formação inicial, seja a formação continuada. Então, nós temos problemas. Esses não são, nós não estamos querendo esconder isso e dizer, não, está tudo ótimo e maravilhoso. Não, nós temos problemas. Só que nós precisamos avançar e não retroceder. Não é porque nós temos problemas que a gente desiste de tudo e fala, não, então volta tudo para trás. Não, porque também voltar para trás é um retrocesso e também não quer dizer que nós vamos vencer as etapas de escolaridade, que não é verdade. Eu acho que nunca nós tivemos tantos alunos que chegaram ao nível médio, que chegaram ao nível superior da educação especial, como nós temos atualmente, mesmo com todas as lacunas que as nossas pesquisas possam apresentar, em função de periodicidade, em função de ser por amostragem, tudo isso, porque o país é muito grande. Mas nós temos de ter clareza de que nossa luta foi por uma política pública, de uma educação que fosse para todos, que é isso que está na nossa Constituição. E não uma política que venha a escancarar que agora, quando você matricular o seu filho numa escola regular ou comum, na realidade eu estou fazendo um favor de atender ele, tá certo? Porque o lugar dele não é aqui. O lugar dele é na escola especial, tá certo? Ou na classe especial, tá certo? Mas já que não tem lá, então eu vou fazer o favor, eu vou fazer a caridade de te atender. E é isto que este decreto deixou muito claro, muito claro e doloroso, porque o que a gente estava lutando é que todos os cidadãos, independente da condição socioeconômica, social, étnica, racial, religiosa, ele tem o direito à educação. E esse direito é que nós estamos lutando, esse direito é que a gente quer que a escola seja melhor para todos. A escola precisa ter mais recursos, a escola precisa ter condições melhores, ela precisa ter uma autonomia pedagógica, ela precisa construir o seu projeto refletindo as necessidades da sua demanda de alunos, e não de uma ideia hipotética, ideal, daquilo que eu preciso ensinar para tirar notas nas avaliações nacionais para dizer que a minha escola é de boa qualidade. Não, eu quero que a escola seja de boa qualidade porque eu ofereço para os meus alunos um leque de conhecimento que permita a ele concorrer em pé de igualdade nessa sociedade tão desigual. Então, o aluno já chega na escola com uma desigualdade social incrível, a escola não pode reproduzir, nós estudamos isso tão amplamente lá atrás com o Bourdieu, lá na década de 70, e ele até hoje vem falando disso, que nós estamos reproduzindo dentro da escola o que os alunos já vivem lá fora, que é uma desigualdade social, que a gente não tem que fazer essa prática pedagógica. Então, o decreto, ele tem elementos que a gente precisa discutir sobre a ótica da política do direito de todos. Inclusive porque o decreto, ele dá uma cisão, de uma certa forma, e é engraçado, porque em 2005, a luta dos movimentos sociais, pressionando a comunidade dos surdos, acabou conquistando um decreto, que é o 5626, que falava muito da formação, da questão da Libras, da questão, inclusive, de pressionar com que
Libras se tornasse um conteúdo, uma disciplina na formação de todos os licenciados. Começaria com alguns cursos e, no decorrer de 10 anos, deveria estar em todos os cursos de formação. Muito bem. E lá apontava-se algumas coisas. E, desde então, a comunidade surda e várias representações de entidades vêm lutando por uma coisa que é a escola bilíngue, né? A escola bilíngue, inclusive com desejos de fazer alterações, isso na LDB. E esse decreto sinaliza isso. É interessante como, na luta dos movimentos, a gente tem uma cisão, né? Então, nesse decreto, surdos ganham uma configuração e os outros é uma outra configuração, né? E o que ressaltou aqui é que os surdos puxaram as pessoas com surdo-cegueira para as escolas bilíngues, né? Juntamente com isso, é importante se perceber que sempre quando a gente faz cisão dos movimentos, a gente tem uma intencionalidade de enfraquecer, né? E ao enfraquecer fica mais fácil de controlar. Então, novamente, nós vamos ter de voltar a esta luta, porque, inclusive, houve moções de repúdio por parte de algumas entidades privadas filantrópicas, mas houve também moções de apoio, né? Inclusive porque eu não diria que toda a comunidade surda está feliz com isso, mas alguns apontaram, né, a conquista, a felicidade de que voltaram a pensar neles, que eles preferem ter uma escola bilíngue, regular. Isso, né, é importante que a gente perceba as estratégias de enfraquecimento nos movimentos. Outra coisa que o decreto volta a deixar, mas que é importante a gente entender, é que ele fala do atendimento educacional especializado, né? Ele fala de educação especial como modalidade, assim como ele fala de escola bilíngue como modalidade de ensino, tá? E é importante a gente entender isso, porque ele não está falando de nível, ele está falando de uma modalidade, ou seja, de uma forma de ensinar, certo? Um modo de ensinar. E, com isso, eu gostaria que a gente pudesse ir pensando cada vez mais e se mobilizar, e quem tem os seus deputados, fazer pressão para que esse decreto realmente seja, não se dê continuidade nele, né? Ele seja revogado, né? Mas, juntamente com isso, nós vamos ter que ter uma luta muito grande. E esta luta significa olhar para as nossas famílias, olhar para os profissionais, porque o decreto dá para essas famílias, dá para esses profissionais a direção do que é que eles vão fazer. Veja como que o governo foi cruel, né? É uma política neoliberal cruel, né? Porque, assim, ao invés de ser uma política de Estado, onde o Estado assuma uma escola para todos, tá certo? Eu abro uma vertente onde eu posso te oferecer opções, tá certo? E essas opções não é uma obrigatoriedade minha, não. É você, família, é você, profissional, que vai decidir o que é melhor, né? Entendendo que nós estamos num país que ainda tem perto de 17 milhões de pessoas analfabetas, completamente analfabetas, tá certo? E umas tantas outras, tá? Que são alfabetizadas funcionais. A saúde, em termos de atendimento especializado, não é acessível a todos, certo? Então, você imagina o que significa, numa cidade pequena, nesses 5.700 quase municípios do Brasil, que tem como único recurso, às vezes, uma instituição especial, tá certo?
a família tem de fazer a opção se ela põe na escola regular ou se ela põe na escola especial. Tá certo? Porque não é uma política de Estado, tá? É uma forma maquiavélica de dizer, olha, eu ofereci, agora quem faz a escolha são vocês. E pior do que isso, porque o governo coloca nesse decreto que ele vai poder fazer os entes federados de parceria, mas ele não define quanto que vai ser em termos do metal, do financiamento da educação, no caso da educação especial. E nós sabemos que nessa disputa, nós ainda estamos, nós conseguimos ganhar algumas coisas na aprovação do Fundeb, só que nós ainda precisamos ganhar muito para saber como é que vai ser dividida essa fatia e essas parcerias. E, principalmente, na responsabilidade da União nos repasses para os estados e para os municípios, especialmente para os estados mais pobres e os municípios mais pobres desse país. Por quê? Porque se queremos uma educação para todos, a gente precisa saber equilibrar e minimizar essas desigualdades que nós temos, especialmente entre as condições de trabalho, de formação e de recursos. Então, eu queria parar por aqui, porque eu acho que eram os meus 20 minutos, né? Se deixar eu fico falando, mas acho que a gente poderia depois trocar as ideias aí e conversando mais, tá certo? Obrigada, gente. Obrigada, Mali. A gente vai rodar com certeza. Eu vou passar a palavra para a Gisele, depois a gente comenta aqui e volta a conversar. Vai lá, Gisele, por favor. Boa tarde a todos, a todas, a todes, como diz a Ana Laura, muito obrigada pela recepção, pelo convite. É uma honra para mim. Boa tarde, Ana Laura, Edna, a professora Marli, que eu também não tinha encontrado pessoalmente ainda, mas já conhecia da história de luta pela educação. E falar depois dela é até interessante, porque ela já puxou todos os pontos que eu precisaria levantar para a minha análise, né? Ela já puxou o ponto de que, na verdade, esse é um projeto neoliberal. É o projeto neoliberal da educação, né? Então, o projeto neoliberal da educação, ele implica na privatização da escola, na privatização do ensino, né? E o decreto que nós estamos analisando adequa a política educacional do atual governo para esse modelo neoliberal, que era o modelo político desse projeto de governo e que era o modelo político que as pessoas sabiam que estavam abraçando, que as pessoas sabiam que estavam elegendo. Então, não há como defender uma ingenuidade de certa parcela do ativismo, né, inclusive das nossas entidades representativas, de terem apoiado esse projeto de governo que desde sempre teve escancarado um projeto neoliberal de privatização, de precarização da escola pública, né? De precarização da educação mesmo, como um todo, né? Porque esse decreto nada mais faz do que, como disse a professora Marli, eco ao que já está acontecendo em todos os níveis da educação. Então, a precarização em escala. E por que esse é um projeto neoliberal? Esse é um projeto neoliberal porque a política neoliberal, que sustenta uma compreensão de sociedade dividida em classes, ela pressupõe que haja níveis excludentes, níveis de exclusão nessa sociedade. Porque é lógico que não há espaço para, numa sociedade de classes, todos serem privilegiados. Lógico que numa sociedade estratificada, não há espaço para que todos cheguem em papéis de poder, todos cheguem em locais de poder. Então, é necessário que, dentro dessa estrutura social escalonada, você tenha momentos em que você exclua, e os excluídos serão justamente as minorias. E, para isso, lógico que a sociedade estratificada, lógico que esse sistema capitalista neoliberal, ele lança mão de estratégias. E essas estratégias, elas já existem desde sempre, desde o início da divisão de classes sociais. Desde o início do capitalismo, o capitalismo se estrutura a partir de estratégias como, por exemplo, o capacitismo, né? E o capacitismo é uma das estratégias do sistema que está presente não só em relação às pessoas com deficiência, né? O capacitismo é uma estratégia que também fundamenta outros preconceitos. E no âmbito escolar, o
capacitismo já justificou outras exclusões. Então, o capacitismo ele também fundamenta o racismo quando se partia da falácia de que o preto não tinha capacidade intelectual. Essa ideia de que o preto, que é falaciosa, de que o preto não tem capacidade intelectual, isso é apenas capacitismo. E essa ideia, ela se junta a outras compreensões falaciosas para justificar a escravidão, para justificar a exclusão, para justificar o racismo, para justificar, inclusive, a exclusão da população negra da escola hoje e do mercado de trabalho. A ideia e a falácia, a ideia falaciosa de que a população negra, essa minoria, tem menos capacidade intelectual. O capacitismo também fundamenta a misoginia, também fundamenta o sexismo. Quando nós já tivemos, aqui mesmo na nossa sociedade, não precisamos nem falar de grandes exemplos de sociedades capitalistas, mas todas elas já tivemos, segregação escolar por gênero. E a ideia da segregação escolar por gênero, ela é pautada justamente na falácia de que as mulheres têm menor capacidade intelectual. Essa falácia, ela sustentou as escolas normalistas, as escolas só para meninas, as escolas só para moças, os internatos só para moças, né? Ela sustenta até hoje uma menor presença de mulheres nas áreas tecnológicas, né? Porque há uma falácia de que não existem mulheres capazes de exercerem funções de chefia nessas áreas, né? Eu gosto muito de uma história que sempre roda as redes sociais, de que, enquanto na NASA os homens estavam preocupados em construir os foguetes, e a Ana Laura pode explorar isso daí por causa da simbologia fálica, né? Estavam preocupados em mandar o foguete para a Lua e tudo mais, as mulheres estavam construindo os computadores, e foram as equipes chefiadas por mulheres dentro da NASA que construíram aquilo que viria a ser os primeiros sistemas de comunicação, através do que hoje... Então, tem até uma piada que diz, se você está falando no WhatsApp agora, é porque uma mulher pensou nesse tipo de hardware para que depois o WhatsApp pudesse ser desenvolvido. Mas quando você olha, por exemplo, para o Vale do Silício hoje, você vê uma minoria de mulheres trabalhando. Ou seja, um mercado, uma esfera, assim, uma área do conhecimento que era dominada pelas mulheres, e que você vê que elas são absolutamente expropriadas dessa área depois, né? Por quê? Porque existe uma falácia que é naturalizada no senso comum da sociedade, que as mulheres têm menos raciocínio matemático, né? Tem menos raciocínio para a engenharia, tem menos capacidade intelectual abstrata, né? Tem menos inteligência, tem menos capacidade intelectual, por isso que não deveriam ficar em escolas segregadas e tudo mais. E a luta pelo fim dessas compreensões capacitistas que justificavam a segregação dos negros e justificavam a segregação das mulheres, a segregação de gênero, também foi uma luta acirrada, né? Também foi uma luta acirrada, mas com algumas diferenças em relação à luta que nós travamos hoje para pôr um fim à segregação das pessoas com deficiência no ambiente escolar com base no capacitismo, né? Porque, veja, quando você olha para a população com deficiência e olha para a escola, é absurdo você pensar que é a população que tem que se adequar, e não a escola. Mas o sistema e o capacitismo faz as famílias, e aí vem a pergunta, Ana Laura, que você fez para a Edna, por que as famílias apoiam? As famílias apoiam porque as famílias também estão nessa sociedade, nesse contexto capacitista, e, portanto, são forjadas, né? As suas compreensões são forjadas nessa estrutura. Então, de fato, há muitas famílias que pensam que a inadequação está no seu filho, né? De fato, há muitas famílias que pensam que a estrutura escolar ela só pode ser essa mesmo. Não, mas a escola, sabe? É muito fácil você fazer com que as famílias pensem que as pessoas com deficiência, no nosso caso da síndrome de Down, as pessoas com deficiência intelectual, de fato, elas não têm espaço num ambiente que trabalha justamente o cognitivo, né? Então, como que você vê que isso é sistemático? Como que você vê que essa inadequação não está na pessoa? Essa inadequação é um projeto político de escola. Você vê pela própria preparação dos professores. Então, você pega o censo escolar de 2010, porque nós não vamos ter outro, né? Não vamos ter nem censo geral da população, calcule o escolar. Você pega o censo escolar de 2010 e você vê que uma média de 30% dos alunos, tirando, né,
todos aqueles cálculos matemáticos e tal, que os estatísticos fazem, uma média de 30% dos alunos não tem demandas específicas de ensino e aprendizagem, ou como a gente gosta de falar no dia a dia, de ensinagem, né? Apenas 30% dos alunos aprenderiam o conteúdo, mesmo que não tivesse um professor ali ensinando. Os outros 70% têm alguma especificidade de aprendizagem e, por isso, demandam alguma estratégia de aprendizagem, mesmo que essa especificidade seja altas habilidades, né? Então, você veja, ora, se eu tenho uma escola em que se já tirou uma média estatística de que 30% apenas dos alunos não precisam de demandas e de estratégias específicas, não têm demandas específicas, por que que esses professores não são preparados durante a graduação para essas demandas específicas? Por que que a graduação de pedagogia, e você pode aí, a professora Marli tem muito mais propriedade que eu para falar sobre isso, porque eu sou do direito e não da educação, né? Por que que você não tem, na formação básica, né, do professor, uma formação para as demandas específicas que correspondem à necessidade da maioria dos alunos da rede de ensino, principalmente no Fundamental 1? Você não tem porque a escola ela é pensada para ser um ambiente hostil. Ela é pensada pelo neoliberalismo para ser um ambiente hostil. Ela é pensada mesmo para excluir. Ela é pensada mesmo para dificultar, para que restem apenas aqueles que sobrevivem para o sistema, sabe? E é importante, a professora Marli, em algum momento, falou dos corpos, né? Porque quando a gente fala de deficiência, a gente tem as várias deficiências, e a gente tem muitas questões ligadas à corporeidade na deficiência, e é importante que a gente não descolhe a escola desse projeto neoliberal de sociedade, porque nas outras deficiências que implicam em questões corpóreas, tá? Essa exclusão ela é uma demanda do capitalismo. Porque o capitalismo ele pressupõe a padronização, inclusive, dos corpos. Porque como que você vai explorar uma mão de obra se essa mão de obra não é padronizada, né? Então, a exclusão das pessoas com outras corporeidades, ela traz uma economia. Sério, ela traz uma economia para a produção, para os meios de produção. E aí, quando você pensa nessa economia dos meios de produção, e quando você pensa nesse investimento das estratégias de exclusão de outras corporeidades e de massificação de um padrão corporal, porque é interessante para o sistema que nós tenhamos mesmo um padrão corpóreo, né? Vide o famoso filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, essa massificação, né? Então, você veja, a escola é o mesmo, a escola reproduz a mesma dinâmica, né? Então, o interessante para o sistema é que você tem uma padronização de ensinagem, de aprendizagem, uma padronização de compreensões, porque aí o sistema não se desgasta, aí o sistema apenas reproduz aquela máquina e vai excluindo aqueles que não têm, que não são do interesse do sistema, né? que não interessam ao neoliberalismo, que não interessam ao capital. E tudo isso é parte de um grande projeto político. Então, hoje você veja, o professor, ele tem que fazer os anos todos da graduação em pedagogia, e depois ele tem que fazer uma especialização em educação especial. Só o fato de que o ensino, tá, da pedagogia, só o fato de que a formação dos professores já é dividida, tá, já demonstra a perspectiva de projeto de escola que essa sociedade tem. Mas eu queria chamar a atenção que esse desmonte ele não é de agora, né? Ele começa ainda no governo Temer, tá? E ele começa com um projeto que é aplicado a nível estadual, mas que é pensado nacionalmente, que é o sucateamento da educação dos adultos, dos jovens e adultos, né? Você veja, eu não sei como é que é nominada a experiência nos outros estados, mas no meu estado, o EJA foi encerrado. Ele foi substituído por um projeto chamado Mundiar, para quem não é do Pará, Mundiar, né, que tem um R no final, que nada mais é do que o telecurso segundo grau da Globo. Né, o projeto Mundiar é um projeto onde as aulas são televisionadas, tá? Até que estavam se preparando para o EAD da pandemia, né? Onde as aulas são gravadas, assim como o telecurso segundo grau era gravado, e fica apenas um professor nas aulas da educação de jovens e adultos do antigo EJA, tá?
com uma televisão dentro de sala, tirando as dúvidas de todos os conteúdos. É um professor generalista, que vai ter que tirar dúvida de geografia, de ciências, de história, de português, de matemática, de química, de física, de todos os conteúdos, né? E veja, o EJA, o encerramento do EJA é um ataque à formação e à escolarização das pessoas com deficiência, porque era um espaço de escolarização de pessoas com deficiência, né? Então, quando chegava a terminalidade do ensino e que não havia mais possibilidade da continuidade desse aluno dentro do ensino médio, o aluno com deficiência ia para o EJA. E muitos alfabetizavam no EJA. Havia, principalmente o aluno com deficiência intelectual, há muitas histórias de sucesso de alfabetização do aluno com deficiência intelectual no EJA. Mas essa porta foi fechada. E essa porta foi fechada exatamente porque, como disse a professora Marli, em todos os níveis, o que está acontecendo é uma precarização da educação. Não só na educação básica, não só na educação fundamental. Então, essa precarização, ela pressupõe, ela conta com isso, ela conta com a ideia, ela conta que as famílias realmente acreditem que seus filhos não são capazes, né? É necessário que essas famílias defendam que seus filhos precisam de mais atenção. E é muito louco, porque essas famílias não questionam, então por que a escola não dá mais atenção? Né? Então, por que a escola não oferece esse serviço? Né? Porque realmente há uma naturalização do preconceito, né? Há uma naturalização do capacitismo. As pessoas realmente pensam que biologicamente, naturalmente, seus filhos não têm capacidade para estar numa escola. Lhes foge completamente uma compreensão contextual e sistêmica mais ampla que demonstre que a escola é um serviço essencial mantido pelo Estado, que deve se adequar ao cidadão. Né? Não há nenhuma uma possibilidade dessas famílias que são vitimizadas, são famílias vitimizadas pelo capacitismo. Todos nós somos vítimas e todos nós reproduzimos o capacitismo em alguma medida, né? Que acham que realmente não é lugar dos seus filhos a escola regular, que é um lugar onde seu filho vai apenas sofrer bullying, né? Que é o lugar onde seu filho vai apenas sofrer preconceito, sofrer discriminação. Então, melhor que ele esteja entre os seus iguais, né? E é muito interessante que esse discurso naturalizador do capacitismo, a partir da condição biológica das pessoas com deficiência, encontra um eco, inclusive, de benevolência entre as pessoas. As pessoas acham que isso é benevolente, que estão fazendo o melhor para os nossos filhos, né? Não, mas olha, veja, eu estou aqui pensando num projeto. Ontem eu fui chamada para debater um projeto de educação, de esporte, né, de uma ideia de fazer umas turmas só para pessoas com deficiência, porque, poxa, essas pessoas são colocadas de lado na escola, não fazem educação física. E aí a pessoa muito interessada nas pessoas com deficiência pensou no quê? Pensou em montar turmas de preparação física específicas para pessoas com deficiência. Né? Ou seja, é impressionante como, para essas pessoas, você está realmente, como a professora Marli disse, fazendo um favor, né? Fazendo uma gentileza, sendo benevolente. Poxa, coitadinhos, coloca para né, coloca, né? Não gostaria de dizer o nome, né? Eu já disse. Coloca nas instituições filantrópicas, né? Porque lá ele vai estar entre os iguais, entre seus pares. Retira toda a humanidade, esvazia toda a humanidade do sujeito, né, da pessoa com deficiência, como se a sua humanidade fosse definida pelo seu diagnóstico. Né? A sua condição humana passa a depender apenas do contexto desse diagnóstico, da interação com as pessoas que têm o mesmo diagnóstico, né, da conversa com as pessoas que têm o mesmo diagnóstico, do diagnóstico, a socialização e também a escolarização entre as pessoas que têm o mesmo diagnóstico. Né? Então, de fato, é um projeto político e, assim, sabe quando você espera ter chegado no fundo do poço? Eu realmente espero que a gente tenha chegado no fundo do poço, porque, assim, eu acho que nós não vamos suportar mais um período eleitoral com as famílias das pessoas com síndrome de Down, que é o caso da minha comunidade, votando em projetos políticos desses, né? Porque, assim,
eu fui testemunha de ver representantes de entidades que representam a comunidade confraternizando com pessoas do governo, né? Depois da eleição. Veja, não estava claro o projeto político? As pessoas são ingênuas? Ninguém é ingênuo, né? Não estava claro o projeto político, sabe? Não estava evidente que era isso que ia acontecer? Então, é importante que a gente... Eu espero que a gente tenha chegado no fundo do poço, que não haja mais poço, né? Não haja mais fundo depois daqui onde nós chegamos, para que as pessoas compreendam que o projeto político neoliberal é esse. É de precarização do ensino, é de exclusão, é de privatização das escolas, é de padronização das escolas, é de padronização por baixo, de nivelamento por baixo. Não há nada que se ofereça para além disso num projeto político do que se convencionou chamar de direita, tá? E esse projeto, ele visa a manutenção de um status quo, ele visa a manutenção de uma sociedade de classes estratificada, ele visa a reprodução de sociedade dividida entre ricos e pobres, entre classistas, sabe? Então, não dá para você abordar essa questão sem abordar uma crítica ao classicismo, sem abordar uma crítica à sociedade de classes, sem pensar que, fora dessa crítica, você não tem espaço para diversidade, né? Não há como você pensar em diversidade e dizer, não, mas eu sou uma pessoa de direita, eu sou uma pessoa que defende o capitalismo, eu sou uma pessoa que defende a sociedade de classes, eu sou classista, classicista, como você quiser chamar, e acho que dessa forma a diversidade da minha criança, do meu filho, do meu jovem, do meu adulto vai ser contemplada. Não vai ser contemplada. Porque esse projeto político ele vai excluir aqueles que demandam, né, uma certa especialização fora da padronização de todos. Nossa, Ana Laura, eu falei demais, são 17h02 já. Eu acho que eu estourei o tempo. Então, eu só queria terminar dizendo, gente, que nós... A Mali falou bastante, também não tem problema. Eu só queria terminar dizendo... Vocês estão aqui para falar mesmo. Eu só queria terminar dizendo... A mulherada fala mesmo. Eu vou encerrar dizendo que só temos uma saída, que é a crítica ao capitalismo. Encerrou, não, ainda vai falar mais, calma aí. Só temos uma gente. E eu nem tinha combinado nada com você, mas quem estourou o tempo fui eu. Pode ficar tranquila, você pode continuar. Olha, eu queria só fazer alguns, assim, destacar algumas coisas das falas de vocês, daqui a pouco passando para a Edna também, porque, assim, que isso faz parte de um projeto, e acho que a gente tem que dar nome aos bois. Acho que a gente está num momento em que não dá mais para a gente ser sutil. A gente adoraria poder ser sutil, a gente gosta de ser sutil, de falar nas entrelinhas, de, né, mandar indireta, mas, assim, a situação está tão grave, né, que eu acho que a gente tem até um papel, né, papel fundamental de... esclarecer, digamos assim, né, para quem supostamente ainda não tenha se dado conta, de que isso não é por acaso, que isso faz parte de um projeto político. Então, isso que vocês falaram, eu acho que é fundamental, né, que é um projeto neoliberal. E lembrando que o projeto neoliberal é um projeto do capitalismo avançado, do capitalismo de consumo, que, como o próprio nome já diz, tem como ponto fundamental a ideia de consumir, né, e consumir, estruturalmente falando, produz restos, né? O consumo produz lixo, né? Produz dejeto. Então, é um discurso que necessariamente produz restos, né? E, infelizmente, há humanos que são tratados como dejetos, como restos, como escória, né? São objetalizados. Isso faz parte do sistema, isso não é colateral, isso não é um efeito colateral. Isso faz parte do projeto, que alguns têm chamado, inclusive, de uma maneira, acho que muito correta, de necropolítica, né? Que é a escolha de corpos que podem morrer, né? Então, isso faz parte de um projeto político. Acho que isso que vocês falaram é muito importante para a gente poder avançar nisso, né? E eu, como sou psicanalista, infelizmente, né, assim, acho que a psicanálise traz essa contribuição, né,
para pensar na teoria social e a teoria política, de trazer a ideia do sujeito, né? Acho que a psicanálise traz a teoria do sujeito que falta ao marxismo, né, a teoria política de uma maneira em geral, que é exatamente essa questão de que existe sim uma servidão voluntária, né? Alguma coisa nesses projetos de destruição encontra um solo fértil em aspectos complexos, né, da nossa subjetividade, que fazem uma aliança com isso e que é autodestrutivo, né? Acaba sendo autodestrutivo, que é isso que a Gisele falou, de que tem famílias que, de alguma maneira, agenciam isso, não é por ingenuidade no sentido, assim, de achar que não sabia o que estava em jogo, no sentido, assim, do projeto econômico, né? Mas é uma ideia de que é possível separar uma coisa da outra. Eu acho que o que está ficando claro agora é que não tem como separar uma coisa da outra, né? Então, essa ideia de liberdade, olha, eu não preciso comprar vacina da China, porque você pode escolher se você quer tomar vacina ou não. Então, vem camuflado de uma ideia de liberdade, de liberdade do consumidor. Tem várias marcas ali no shopping center, eu posso escolher qual é a marca que tem mais a ver comigo, né? E não é dessa ordem, quer dizer, o Estado tem um papel fundamental de garantir direitos fundamentais, porque senão, se você deixar pelo mercado, né, se você deixar pela livre escolha, pela livre iniciativa, isso necessariamente vai produzir restos, né, produzir corpos descartáveis pelo sistema. E esses corpos, eles vão sendo reproduzidos simplesmente para servir as classes favorecidas e depois eles podem ser descartados, né? Isso faz parte da lógica do sistema. Eu estou trazendo isso porque, assim, eu acho que a Marli, que enfatizou mais o aspecto da educação, né, na fala dela, trouxe uma coisa que eu acho tão importante, que às vezes as pessoas esquecem, né? Porque a gente fica ouvindo essa conversa, assim, de muita gente dizendo assim, não, mas o meu filho na escola, isso que alguém falou assim, a escola comum é só para o meu filho sofrer bullying, né? Não há um projeto, a Marli deixou muito claro que, assim, que apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado nos últimos anos, nunca, né, eu estou falando só do Brasil, nunca houve tantas pessoas com deficiência, né, por exemplo, deficiência intelectual, chegando na universidade, né, chegando no ensino médio, mesmo que não faça universidade, mas trabalhando no mercado de trabalho, e mais do que isso, tendo uma vida, se tornando adultos, porque as pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, não viravam adultos, eram eternas crianças, numa espécie de limbo, né? Então, é impressionante como a inclusão tem um efeito. A síndrome de Down, acho que ela é muito paradigmática, né? Um exemplar, digamos assim, da importância da inclusão, porque, assim, o cromossomo não mudou, né? O cromossomo, a trissomia do 21 continua lá onde sempre esteve, né? E, assim, se você olha as pessoas com síndrome de Down hoje e há 30 anos atrás, parece outra síndrome. É inacreditável. A mesma coisa aconteceu, eu lembro que eu antes de ser mãe do Gabriel, né, eu dava aula de um negócio chamado psicologia decepcional. A Marli deve lembrar, a Edna não deve lembrar dessa época, acho que aqui acho que todo mundo, ninguém é tão jovenzinho aqui, né? Da época da psicologia do excepcional. E eu dava aula justamente para estudantes de pedagogia que estavam se especializando em educação de surdos, né? Gente, tinha pesquisas e pesquisas dos anos 60 provando, né, nessa pseudociência que alguém colocou aqui nos comentários, que surdo não desenvolvia raciocínio abstrato. Era provado cientificamente que surdo não entendia piada, surdo não chegava na fase, parava no operatório concreto, não ia, né, usavam o Piaget, coitado do Piaget, né, devia estar dando volta. Dizendo que surdo não ficava no operatório concreto, não passava do operatório concreto. Então, assim, é uma coisa, é uma profecia autorrealizadora, né? Você prova aquilo, você prova o preconceito, né? Porque você já tem uma premissa e você cria situações que vão provar aquilo que você já sabe, né? Então, eu queria que a Edna falasse um pouco, assim, né, e comentasse aí a fala da Marli e da Gisele também, mas falando um pouco disso, né, Edna, assim, a sua experiência nesses anos todos, de, como você mesma fala, né, inclusão como uma etapa, uma estratégia, não como um fim. Porque se a gente fala que a gente está incluindo, a gente já fala que tem alguma coisa que está excluída, né?
é uma lógica isso, né? Mas, assim, como é que é isso efetivamente, né? Acho que como é que acontece a inclusão, né? Para as pessoas entenderem, né? O que eu estava falando aqui no começo, a gente tem algumas pessoas escutando a gente ao vivo, mas depois isso fica aí no YouTube, vai para a rádio, né? A Cultura AM de Curitiba, enfim, eu espero que a gente atinja né, assim, um público maior, que às vezes realmente não sabe como isso acontece, né? E fica um pouco essa ideia da caridade, de que a escola vai aceitar o nosso filhinho com deficiência lá, não percebe que isso é importante, inclusive, para as outras crianças, que é importante para a formação humanista da sociedade, né? Aceitar as diferenças e conviver com as diferenças, né, é uma maneira da gente mudar as mentalidades e da gente construir uma sociedade democrática, né, como está na nossa Constituição. Então, não é que é bom para o meu filho, para a filha da Gisele, para o filho do fulano, para o Beltrano. É uma coisa importante para a sociedade como um todo. Então, quais são as estratégias? Como é que isso é feito, né? O que é uma escola inclusiva, né? Uma escola normal que seja inclusiva, o que, digamos, toda escola deveria ser, né? Eu estava aqui pensando, vai passando na cabeça, né? Um roteiro assim. Em 1889, eu estava numa escola especial. E ali eu questionava muito tudo que estava sendo proposto. Eu ficava muito angustiada. E era muito difícil fazer furos ali de modificação na proposta pedagógica da escola. E eu fui para Diadema, né? Eu sou parceira aí da Marli, nós trabalhamos 20 e tantos anos juntas. E em 1993, nós começamos o projeto, né, tentando responder um pouco a sua pergunta, Ana. E naquela época, nós só tínhamos o único documento no Brasil que ancorava legalmente, que era a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que já deveria ser o suficiente. E nós chegávamos nas escolas para construirmos essa escola, né, para todos, e era muito difícil, porque as pessoas entendiam que ali era um projeto partidário, e não a construção de uma escola de qualidade para todos. Óbvio que é sempre um partido que encabeça, que tem o seu projeto, é óbvio que sim, mas na minha cabeça e na cabeça daquela equipe que foi ali constituída, não era apenas um projeto partidário, mas um projeto de transformação desta sociedade, da qual você falou muito bem, Gisele, em todo o seu discorrer da sua fala. Então, a luta vem, e aí eu pego emprestado aqui a fala da Marli, quando, naquela época, em 93, era apenas a educação infantil que tinha esta benevolência, vamos dizer assim, de aceitar uma criança ou outra na escola comum. Né? Então, a diretora era muito legal. Olha, eu tenho uma professora que essa consegue trabalhar com seu filho ou com a sua filha, era assim que funcionava. Então, eu sempre ficava muito incomodada, muito inquieta, e continuo ainda ficando com esse tipo de fala que ainda existe, muito menor, né? Porque, como a minha colega Marli falou, hoje eu tenho o privilégio de dizer, que a Ana Laura sabe disso, e a Marli também, que no nosso espaço, lá nós acompanhamos já mais ou menos uns 20 jovens na faculdade. Muitos já se formaram, e nós estamos hoje com 9 jovens que nós estamos acompanhando na universidade. Então, desse tempo pequeno, eu fiz até aqui as contas, são 27 anos, de 93 até agora, são 27 anos, e a nossa luta, ela avançou muito. O que nós estamos, como é que a gente se constrói? Mudando paradigmas, e o paradigma ele vai afetando de uma forma positiva, toda a sociedade, que é uma mudança de cultura, é uma mudança de olhar, né? É uma mudança de investimento no sentido assim, de olhar o sujeito e acreditar no seu potencial. Olhar o sujeito na sua Constituição e ver que ele é um sujeito de direitos e um sujeito com potencial. Né? Eu acredito que essa construção
da escola da diversidade, nós não podemos negar a singularidade das pessoas, porque todos somos singulares. E quando a questão da deficiência, ela precisa de muito mais estratégias, de muito mais recursos para que a aprendizagem significativa aconteça. Eu acredito que precisa ter, né, a escola precisa ter um projeto político-pedagógico que ele saia do papel, porque tem muitas escolas que têm um projeto político-pedagógico lindíssimo, mas ele pouco sai do papel. Ele precisa ser implementado de fato, né? Os professores precisam de formação continuada, e uma formação da qual eu acredito e sempre defendi, uma formação que os professores tenham espaço de esvaziamento e de escuta, ou seja, teoria e prática, ela precisa se conversar o tempo inteiro, porque os professores muitas vezes não sabem, por mais teoria que se tenha, eu não acredito que é falta da parte teórica, e sim de uma sustentação e de um acompanhamento dos possíveis, e esse professor ser escutado, né, nas suas dificuldades ali no lidar com aqueles alunos ou com todos os seus alunos, né? Até hoje, em 30 anos de luta, é muito comum a gente chegar numa escola e os professores falam assim, eu tenho 30 alunos e um de inclusão. Penso, essa escola não está claro para ela o seu projeto político-pedagógico, que é uma escola que atende a diversidade. Para mim, esse é um termômetro. Se eu chego e a escola fala, ou a coordenadora, e fala com a maior naturalidade possível. Nós estamos, por isso que eu falo da questão da cultura, né, e da qualidade, porque nós estávamos não, porque esse decreto, nós estamos debatendo, nós vamos reverter esse quadro, nós precisamos reverter esse quadro, nós não podemos deixar isso acontecer, nem que nós tenhamos que ir para as ruas novamente, nós não podemos deixar isso acontecer, porque as pessoas, elas se constituem na diversidade. Quando ela fala da Mali, quando se separa, além de ser muito mais tranquilo dominar, né, eu não permito, e aí a Ana vem com a fala aí que me emocionou bastante, essa questão a matança, né? Vamos matar os sonhos, vamos matar a esperança de uma sociedade, vamos acabar com toda uma construção de uma sociedade que já vinha de uma história muito triste, que é a nossa história aqui no Brasil, nós não podemos esquecer disso, e nós estávamos numa corrida de 200 por hora, e nós voltamos agora, alguém foi lá e deu uma ré, e nós precisamos retomar este carro e caminhar. Então, como que ela é construída nesse sentido, Ana? É sempre na dialética da reflexão. Nós temos, aí a Marli falou muito bem, do desmonte dessa formação dos professores, e não é à toa, isso sempre foi intencional, né? E eu fico muito, muito triste como professora, porque sou professora também, né? Porque é só no momento das eleições que todos sabem que os professores precisam de investimento, logo é uma amnésia de questão de segundos, eles esquecem, porque todo mundo sabe resolver os problemas da educação, da saúde e da segurança, todos sabem. E quando, na comemoração, né, Gisele, lá, que ganhei, naquele momento ali do churrasco já esquecem as propostas. E aí todos essa rede de profissionais, segurança, saúde e educação, e principalmente, e por que a educação é mais visada? E que todo mundo fala do lugar da educação, ainda pensando na formação. Todos falam do lugar da educação, porque não sabe o que é ter 30 alunos, 40 alunos, até 50 alunos, que eu já fui em escolas que tinham 50 alunos por sala, o professor não consegue dar conta. Com a heterogeneidade que se tem na escola. Então, a formação com acompanhamento e sustentação dos profissionais da educação já era um projeto de governo, de Estado, melhor dizendo, para ir resolvendo essa lacuna que a educação, que os profissionais da educação tinham, né? E nós agora, não é de agora, aí eu concordo com a Gisele, esse desmonte, aqui foi a última pá de terra que foi colocada, mas ela vem tendo um desmonte aí há algum tempo, né?
E é preciso ter formação, é preciso que os professores tenham espaço de fala, gente, né? Porque senão fica só tamponando e dizendo, não, você tem que dar conta aqui, você tem que dar conta aqui. Quem é professor que estiver me ouvindo sabe disso. E não consegue, é muito difícil. Eu vou passar de novo a palavra para vocês, acho que a gente podia inverter, né? Acho que a Gisele pode falar, aí eu passo para a Marli, e aí a gente depois vai fazendo as considerações finais aí. Certo. Gisele, por favor. Eu queria retomar alguns pontos aqui do que você falou, Ana Laura. Primeiro, eu queria retomar a sua fala maravilhosa sobre não dá para você pensar que você vai ser, tipo, garantista na educação e liberal na economia, né? Tipo, não dá para você pensar que você vai ser republicano nos costumes e liberal na economia. Não existe, né? O projeto neoliberal, ele é um projeto político para tudo. Ele não vai se colocar, né, liberal no mercado e republicano nos costumes, na educação, na cultura, nas artes. Não existe isso, né? É um projeto de sociedade como um todo. Então, eu espero que a gente realmente perceba que não tem saída para que a gente seja republicanos na educação e liberais na economia, certo? É um projeto único, um projeto político de país é um projeto único. E nós somos um país que temos uma carta republicana. Sério. Quando você pega o artigo 5º da Constituição, quando você pega os direitos previdenciários, quando você pega todo o conjunto de direitos sociais, você percebe todo o republicanismo impresso na Constituição brasileira e percebe que o legislador republicano, o constituinte brasileiro, ele pressupôs ali, como garantias constitucionais, a ética do cuidado. Nossas garantias constitucionais, elas são pautadas na ética do cuidado, sabe? E é muito sério tudo isso que nós estamos desconstruindo, porque nós estamos deixando de efetivar essas garantias constitucionais pautadas na ética do cuidado e não tem problema nenhum você ser uma pessoa com deficiência que demande cuidado, não tem problema nenhum. Você não é menos digno, ninguém é menos digno por causa disso. E ninguém tem menos direito à dignidade, aos âmbitos da vida por depender de cuidados de outra pessoa. Inclusive porque nosso sistema republicano garante que você exista como cidadão a partir do pressuposto da ética do cuidado. Então, veja, nós estamos vivendo um desmonte de um Estado republicano, né? E um desmonte de garantias republicanas. E é preciso, é necessário, é urgente que as pessoas percebam que isso é política, que isso é um projeto político, que não tem como continuar, né, defendendo uma política neoliberal e tentando evitar perdas de garantias constitucionais. Isso não existe, não vai funcionar porque são coisas excludentes, né, se auto-excluem. Outra coisa que eu queria falar é sobre o verbo incluir. Eu concordo com a Edna. É um verbo péssimo, eu detesto inclusão, essa palavra inclusão, incluir. Onde ela está escrita, você pode contar que aquilo ali é um projeto benevolente, segregacionista, excludente. A educação, ela é simplesmente educação, a escola é simplesmente escola. Na hora que precisa colocar o inclusivo do lado, já chama atenção para você, porque esse é um verbo cuja ação, o protagonismo está no outro, né? Então, Ana Laura, 15 minutos antes de começar a nossa reunião aqui, nosso encontro maravilhoso, que eu estou adorando, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Já posso começar? Vamos entrar, já posso começar? Ela teve que me mandar o link, porque ela teve que me incluir. Vocês estão entendendo? Eu também. Eu só fui incluída na live porque a Ana Laura, que tem todo o poder de me incluir, me incluiu. Porque eu podia morrer aqui querendo desesperadamente ser incluída, porque eu não tenho esse poder. Certo? Incluir é um verbo cujo protagonismo está naquele que inclui. E aquele que inclui nunca é a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência sempre é o sujeito passivo dessa ação, desse tempo verbal, dessa ação. Ele é sempre incluído, ele está sempre sem um protagonismo, ele está sempre longe do poder, ele está sempre dependendo do poder do outro que o inclui, né? E eu gostaria de retomar um ponto, tá? Que para mim é muito relevante, que é essa compreensão mesmo de como o capacitismo é inescapável.
É inescapável que as famílias, quanto, mesmo passando décadas e décadas, a cada nova criança com deficiência que nasce, você percebe ali o capacitismo latente ali naquela família, no sofrimento daquela mãe, você percebe o quanto de compreensão capacitista tem ali. E para chamar a atenção, porque as pessoas não reproduzem capacitismo por serem pessoas ruins ou terem desvios de caráter, né? É muito inescapável, né? É inescapável dentro de um contexto social estruturalmente capacitista, que o capacitismo é estrutural, né? A pessoa não reproduzir capacitismo em relação às pessoas com deficiência. E o capacitismo ele tem essa característica de ser uma ferramenta e de ser uma estratégia de exclusão e segregação usada não só contra a pessoa com deficiência, mas também como instrumento do racismo. O capacitismo fundamenta o racismo, o capacitismo fundamenta o sexismo e a misoginia, né? Aliás, a misoginia é meio que a polícia do patriarcado, né? Mas o capacitismo também é uma ferramenta, uma estrutura. A misoginia, quando fundamenta a falácia de que as mulheres não têm capacidade, né? Qualquer que seja a capacidade física, capacidade intelectual, capacidade abstrata, de raciocínio abstrato e tudo mais. Então, para você ver, talvez o capacitismo seja uma estratégia tão poderosa de exclusão e uma ferramenta tão poderosa do neoliberalismo e do capitalismo, né? Que ele é uma ferramenta estruturante, ele é uma das estruturas do capitalismo, que ele é tão poderoso que talvez ele seja o mais poderoso, porque ele perpassa por várias minorias, ele perpassa por vários preconceitos, ele perpassa ele constrói falácias sobre várias minorias, né? Então, ele age contra vários grupos sociais. Então, é muito inescapável para essa família que recebe uma criança com deficiência, mesmo a gente estando em 2020, não reproduzir capacitismo, sabe? E essas famílias fragilizadas, essas famílias vitimizadas, elas são, né, o local mesmo de reprodução dessas considerações. E é por onde, né, a política neoliberal avança, porque as pessoas se sentem contempladas no seu sofrimento, se sentem contempladas numa demanda que elas acham que, poxa, mas ninguém me compreende, mas meu filho precisa de uma escola que o acolha. Há muitos anos atrás, eu tive uma discussão pública, né? Porque não é porque a pessoa é neoliberal que eu não vou gostar da pessoa. Eu gosto muito, tenho uma amiga de muitos anos, a Cristiane aqui, não vou falar o nome dela porque ela sabe disso, que eu amo muito, que é neoliberal. E eu estava numa discussão muito ferrenha do Facebook, naquela época a gente ainda se batia no Facebook, Ana Laura. Na professora Marli, naquela época a gente ainda discutia no Facebook. E eu estava numa discussão muito ferrenha no Facebook, inclusive defendendo a Cris. E uma pessoa me disse assim, essa eu não vou dizer o nome, aí a pessoa disse assim, porque o que vocês querem? Que tenha dentro da escola autista que passa merda na parede? Eu falo, mas a sociedade é um autista passando merda na parede. A escola não vai reproduzir o que é a sociedade? É a sociedade, a escola tem que reproduzir a sociedade, sabe? Quanto mais a gente tira as pessoas do ambiente escolar, mais no estranhamento a gente mantém a diversidade humana, sabe? E quanto mais estranhamento, quanto mais distanciamento, mais o capacitismo é alimentado, porque aquilo que você não conhece, você teme. Você não sabe nem o que você vai encontrar, né? Então, é um discurso muito forte de você imaginar que, nossa, que aquelas pessoas vão passar cocô na parede, sabe? É o estranhamento. Então, você tem toda essa falácia. E só uma coisa, Gisele, só uma pequena parte, assim, e é interessante porque, assim, para cada autista eventualmente passando merda na parede, né, tem não sei quantos outros, né, abusadores. Que... Exatamente. Então, isso também é muito falacioso, né? Então, eu realmente eu gostaria de ser assim uma ativista mais acolhedora, que não sou, com essas famílias, que eu acho que a Ana Laura pode assumir esse papel por ser psicanalista, com essas famílias que estão nesse momento, né, dessa incerteza e de alimentar essa falácia, de entender que o problema está nos seus filhos, a incapacidade está nos seus filhos, e que não conseguem perceber que como que pode você segregar seu filho para que a escola se mantenha intocada, para que ninguém continue discutindo como é que é a formação desse professor. É um absurdo.
É um absurdo. A grade, o conteúdo programático do curso de pedagogia é absurdo. É absurdo que ele não contemple a diversidade, sabe? Todos os problemas começam aí, porque você vai colocar um profissional dentro da escola que simplesmente tem como alegar que não sabe o que fazer. Porque ele não estudou para isso. Claro, porque não interessa para esse projeto político formar professores para isso, né? Interessa, inclusive, excluir cada vez mais, né? A reprodução desse sistema pressupõe isso, tá certo? Então, eu acho que eu preciso parar de falar para dar espaço para a doutora Marli falar, porque eu já falei muito. Mas Marli, deixar... por favor. Obrigada, viu, gente? Foi ótimo. Não, o tempo está muito bom. Eu estou aqui me segurando para não falar, né? Mas tem muitas coisas que eu queria pontuar, mas vou tentar ser concisa, porque senão eu sei que o tempo vai longe. Eu queria pontuar 3 coisas da fala que vocês abordaram, e acho que também para contribuir para esta reflexão cada vez mais aprofundada. Como nós estamos falando, é um projeto neoliberal. Então, ele atinge tudo que vocês possam imaginar, inclusive os cursos de formação de professores. Posso dizer para vocês que nos últimos 10 anos, nós já tivemos vários decretos do governo obrigando alterações de matrizes curriculares na formação de professores. Há uma preocupação muito mais com a praticidade do que com a concepção. Então, para que formar pessoas para pensar no projeto pedagógico, na concepção de ensino, na concepção de aprendizagem? Para que forçar esse indivíduo a se tornar mais crítico e reflexivo sobre o contexto social, histórico, político da educação nesse país? É melhor ensiná-lo como fazer, do porquê que ele vai ensinar isso, ou para que ele vai ensinar isso, ou por que ele vai ensinar aquilo. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos também vivenciando, no ensino superior, um embate acirradíssimo entre a escola pública e a privada, que quer de todo jeito esse segmento para ela, tá certo? Então, nada mais do que o governo cada vez mais abrir as porteiras aí para a abertura de faculdades em nível superior, sobre a alegação de que precisamos elevar o nível de escolaridade do brasileiro, mas ele não investe nas universidades públicas. Assistimos a própria precarização aí da pesquisa nos últimos meses aí, dos cortes de verba. Então, eu queria colocar isso para vocês, porque quando se fala lá na ponta, por que a escola não consegue ser inclusiva, ela tem defasagens que começa com o gestor dela, com o professor, e que, consequentemente, não consegue articular o projeto com a comunidade. Então, quando eu não converso com a comunidade, eu também abro um muro, faço uma divisão de águas imensa aqui, a comunidade fica para cá, a escola fica para cá, e nós não vamos conseguir dialogar. E com isto, sem dúvida nenhuma, nós temos um problema no nosso país que se chama fala de médicos, tá certo? Entre a fala de um profissional da educação e a fala do médico tem um peso muito maior do que a fala do professor. Então, o professor de educação infantil pode falar para a mamãe assim, não, seu filho tem potencial, nós vamos trabalhar com ele. A mãe fala, não, mas quando ele nasceu, o médico falou que ele não ia andar, não ia falar, não ia fazer isso, e ele não está fazendo. Você vê como ele está atrasado? Ele está muito atrasado. Então, eu quero dizer para vocês, e nós temos uma realidade cruel, né? Eu quero dizer, só contando uma historinha curtinha, faz muito tempo atrás, eu tinha um aluno, muitos anos atrás, ele era negro, com síndrome de Down. E muito esperto, muito dinâmico. E na pessoa negra, os traços ficam muito suavizados, às vezes, né? No caso dele, ele tinha o cabelo igual da mãe, igual do pai, crespo, tudo. E ele precisava ir no ortopedista. Chegou no ortopedista, o ortopedista indicou bota para ele. Tal. Ele
andou de bota mais de um ano, a bota não melhorou nada, quase o pezinho dele, a mãe voltou lá e falou para o médico assim, doutora, eu não vou colocar mais bota no meu filho, não. Então, é tão ruim, ele não anda direito, ele anda melhor sem bota. E ele não vai andar mesmo, eu acho que não vai mudar muito o pé dele, porque ele tem síndrome de Down. Aí o médico falou para ele, mãe, que isso? Ele não, ele é um menino que vai melhorar. Quem disse que ele tem síndrome de Down? Ela falou, doutor, desde que ele nasceu, ele fez cariótipo, ele tem 5 anos. Ou seja, ele tinha 5 anos, ele ia no ortopedista de tempos em tempos, e o ortopedista não tinha reconhecido que ele tinha síndrome de Down. E aí eu conversei com um amigo que é médico, ele disse assim para mim, Marli, quero te dizer tristemente que na faculdade de medicina a gente estuda um semestre algo que possa ser semelhante às patologias de uma deficiência. Então, se eu não me especializar, se eu não for da área, eu não vou entender patologia de deficiência intelectual mesmo, entende? Então, você pense nisso no século XXI, tá certo? E pense como isso repercute nas famílias. E num decreto que diz que a família vai fazer agora a opção para onde que ela vai. E para fechar, eu queria dizer assim, que quando a gente põe atributos numa pessoa, a gente está por si só fazendo guetos, né? A gente faz seleção. A deficiência já sofreu vários atributos de excepcionalidade, né? Como a Ana Laura disse, ela já deu aula de psicologia do excepcional, mas nós já passamos para portador de deficiência, nós já falamos da pessoa com necessidades especiais, agora voltamos para a pessoa com deficiência, tá certo? A terminologia inclusão também ficou agora para definir quem é o aluno da educação especial. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Não existe aluno de inclusão, existe alunos. Quando vocês falam para mim que eu estou numa sala de aula que tem 2 alunos de inclusão, vocês por si só já colocaram ele fora da escola, eu nem sei o que ele está fazendo ali na escola, porque não existe isso. Mas existe, e esse termo, aqui em São Paulo, pelo menos, não sei aí no Pará, mas aqui em São Paulo isso pegou muito. Isso pegou tanto que você vai em encontros, tá? Encontros acadêmicos, tal, e a pessoa vai falar, ela fala assim, então lá na minha escola tem muitos alunos de inclusão. E aí você fica pensando, meu Deus, mas da onde que ela tirou isso, né? E essa terminologia, eu quero dizer assim, nós, infelizmente, precisamos continuar a luta, nós precisamos continuar divulgando, falando, conversando com as famílias, porque não é fácil desmontar um projeto neoliberal. O neoliberalismo tem muitas facetas convincentes, tá certo? Porque ela vem sempre transvestida de um discurso de igualdade, tá certo? De um discurso de liberdade, de solidariedade maquiavélico, tá certo? E descortinar isso não é uma tarefa fácil. Então, eu queria deixar bem claro que a gente precisa continuar na luta, precisa expandir essas discussões, esses diálogos, esses encontros, e trazer as famílias também para essa reflexão, você está entendendo? Porque muitas vezes as famílias também não recebem a oportunidade, elas não têm essa oportunidade, né? Porque muitas vezes a escola não favorece, os profissionais também não favorecem, e aí a família fica navegando sozinha com as informações que ela recebe. E, infelizmente, as informações são cruéis e são de todo um processo de exclusão, de colocar mesmo as pessoas fora de qualquer patamar de uma sociedade mais justa, mais democrática, menos desigual, que a gente vem numa luta já há muitos anos, né? Eu falo que eu estava vendo aí uma pessoa, passou aqui, né? Falando do Paulo Freire, né? De esperançar, né? Que o verbo esperançar de Paulo Freire. Eu acho que é isso, né? Ele tem um livro lindíssimo que se chama Pedagogia da Esperança, né? E eu falo que eu tenho essa utopia de ver realizado isso. Nós temos bons projetos acontecendo, sim, tem coisas boas nas escolas acontecendo, tem muitos professores que estão altamente engajados, mas a gente precisa continuar contaminando outras pessoas, que eu acho que é uma tarefa diária, contínua, constante, tá?
para que a gente possa construir realmente essa sociedade mais justa, mais democrática, mais feliz, né? Eu acredito nisso, eu acredito que nós vamos fazer isso, porque a gente tem visto uma juventude também mais engajada, nós estamos dando mais vozes às pessoas, então as pessoas com deficiência hoje estão falando, estão dizendo o que eles querem. Há 30 anos atrás isso não existia, tá certo? Nem se imaginava um deficiente pegar um microfone e falar no auditório. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar colocando isso, e queria, então, colocar esses aspectos, porque eu acho que, em termos de formação, nós estamos vivendo um caos, gente. Vocês não têm ideia do embate que a gente tem dentro do nível superior, dentro da pesquisa, o que é fazer pesquisa nesse país, sabe? Em termos de o que significa hoje contrapor essa questão da certificação, né? Na realidade, o aluno vai buscar uma certificação, ele não está buscando muito conhecimento, porque ele entendeu que essa ferramenta aqui é melhor do que a aula presencial, né? Então, ele acha que porque a escola tem tecnologia, tem tudo muito avançado, está legal, ele não precisa da interação do professor, da dialética, da pesquisa, da investigação, ele não precisa disso. Então, isso é muito... Por isso que eu disse que o fascínio do neoliberalismo é cruel, porque ele vai minando lentamente as questões e vai colocando essa possibilidade do que a nossa escola faz, né? Ela é meritocrática, então os melhores vencem, aqueles que não são melhores você descarta, tá certo? Então, eu ofereci a escola, eu ofereci oportunidades. Se o seu filho não deu certo, é porque ele não merece ficar aqui, tá certo? A culpa é dele, não é de uma política, né? E esse decreto veio escancarar isso, mais do que nunca, né? Não é a política do governo, tá certo? É da sociedade civil. Eu ofereci, olha que leque de possibilidades eu estou dando para vocês, de classe especial, escolas bilíngues, eu estou dando um leque, vocês escolhem. Se não deu certo, não é minha culpa, né? Gente, desculpa. Pronto, Maria. Edna, por favor. Eu fiquei pensando assim, né, quando a Marli coloca, né, que tem pelo menos 10 anos que os decretos aí em relação à formação do professor vem desconstruindo aí toda uma formação, né, e veja que muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe, nós só discutimos o que está ali na ponta e o que está no processo, né. Mesmo assim, veja que esse projeto maior, que todas nós que estamos aqui, que estão ouvindo, e tantos outros que não estão, fomos construindo buscando essa construção dessa sociedade mais justa e igualitária para todos, né? Mesmo com todo esse desmonte que vai, assim, sutilmente sendo colocado no decreto aqui e ali, outros, só mais o pessoal da educação, ou mais nós aí que estamos dando aula na universidade, que estamos mais atentos a isso, e outros não, né? Mesmo assim, nós temos avanços significativos. Acho que na apresentação da Ana, quando ela coloca, né, há 30 anos atrás, como nós olhávamos para uma pessoa com deficiência intelectual, ou com síndrome de Down ou não, a diferença, né, até do andar, das pessoas, da postura, enfim. Realmente, nós não podemos deixar de ver esses avanços. Concordo com a Marli, que temos muitas escolas e muitos professores engajados e nessa luta, né? Mas como nós temos muitos que não estão, até por não se sentirem sustentados pelo sistema, né? Nem vou culpar diretor nem nada, mas é um sistema, caiu como a luva essa situação. E sem esse profissional sem compreender, né, o quão é nocivo para a nossa sobrevivência enquanto sociedade, né,
essa construção de que nós somos seres humanos, todos somos seres humanos, e todos nós temos que aprendermos uns com os outros, nos constituirmos cidadãos, sujeitos, né, em condições de igualdade. Passou aqui já umas 2 vezes uma colega aí que está dizendo, né, da profecia dos médicos, que foi dito para ela também, né, e nós encontramos essa profecia o tempo todo, né, ainda hoje, né, médico que chega para a família e diz assim, vá para casa e pense em ter outro filho, porque esse projeto aqui não deu certo, né, na hora que a mãe está ganhando o seu bebê. Isso é perverso, né? E esse médico, ele foi formado há muito tempo atrás, porque ele não está lá fazendo um parto agora e que foi construído. Então, o que eu quero dizer? Que, mesmo com todas essas dificuldades que nós debatemos aqui hoje, nesse pequeno espaço de tempo que nós tivemos nessa construção, né, nós tivemos uma qualidade na sociedade enorme para as pessoas com deficiência. E nós precisamos, com o mesmo empenho, com a mesma coragem, com a mesma determinação que nós construímos passo a passo cada legislação, cada conquista, né, que é um trabalho de formiga, né, é um trabalho personalizado, de formiguinha, é um trabalho personalizado, eu diria, né, a palavra tem poder. Hoje nós ficamos o dia inteiro, a manhã inteira, trabalhando na reformulação de um estatuto, e eu era aquela pessoa chata, esta palavra aqui, não vai dar, olha isso aqui, aí era um debate enorme, e gente, as pessoas não entendem, às vezes a diferença de 1 ou 2 palavras, o quanto aquele artigo, né, prejudica ações importantes nesta construção, na garantia dos direitos das pessoas, eu estou falando de todas as pessoas, ai que linda, né, agora, nós não podemos deixar de fazermos essa reflexão e entender que é uma evolução humana. Nós tivemos vários retrocessos, teremos outros, mas temos que acreditar e irmos à luta, né? Ela é constante, eu diria que eu voltei, né, ainda mais agora. Agora nós temos dormir menos e trabalhar mais. Vigilante, sabe aquela coisa da pessoa que vigia, né, não temos que ir trocando turno, né, Gisele, você precisa dormir um pouquinho, eu vou ficar acordada enquanto você dorme, e aí assim vamos revezando, porque senão a gente é pega de uma forma muito perversa. Muito obrigada a vocês, foi maravilhoso, viu, Marlivezinho, muito obrigada, Gisele, e todo o pessoal que está nos acompanhando, Ana, obrigada mesmo, foi maravilhoso. Gente, eu não posso deixar de falar, assim, como psicanalista, assim, do meu agradecimento, a minha emoção até, né, com fala de vocês, porque é interessante como acho que a maior parte das pessoas não se dá conta de que esses discursos patologizantes, segregatórios, né, que muitas vezes a gente recebe ainda na gestação, logo que os nossos filhos nascem, né, eles têm um efeito absolutamente devastador, porque eles realmente desumanizam, né, e eles tiram da criança, né, do bebê, a sua condição de sujeito, né, e, portanto, a sua condição desejante. E isso é muito mais nocivo, muito mais cruel e muito mais perverso do que qualquer dificuldade, né, biológica, né, com a qual algum ser humano possa eventualmente nascer, que possa trazer algum tipo de dificuldade específica em uma ou outra área da vida, né? Isso é absolutamente devastador, é destruidor, né? Se você impede que alguém se constitua como sujeito, você está desumanizando, né? Então, nenhuma condição biológica, digamos assim, pode ser mais devastadora do que esse processo, né, de negar a uma criança, né, a um bebê, no momento do seu nascimento, a sua condição de sujeito, né, a sua condição desejante, vamos dizer assim, né. Então, eu acho que o que fica aí para a gente, e isso, né, de que
Hoje pode ser o meu filho, pode ser a filha da Gisela, pode ser alguém da sua família, mas amanhã pode ser qualquer um, né? Porque essas coisas historicamente vão mudando também, né? Então é uma luta de todos nós. E eu queria agradecer muito também, né, a Edna ter trazido isso, né, de que é o momento de dormir mais e trabalhar menos, porque eu acho que é isso mesmo, a gente precisa resistir, a gente precisa lutar, a gente precisa se cuidar para poder sobreviver a isso, né, e seguir nessa construção coletiva para uma sociedade menos desigual, né, mais aberta à diversidade, mais justa e mais humana, né, porque fundamentalmente nós estamos lutando por uma sociedade mais humana, né. Então é isso, a casa é de vocês, qualquer coisa que vocês quiserem, precisarem. Margarete e eu já falamos que no final da pandemia, seja lá quando isso for, a gente vai dar uma festa com essa mulherada toda. Faço questão de ir. Né? No começo a gente falava que ia fazer um jantar, depois já faz muito tempo que não dá mais para fazer jantar. Vai ter que ser arrastado. Vai virar banquete aí, né? Banquete, não jantar, né? Mas então... Ana Laura, tem um espaço ótimo para você convidar todo mundo. Vamos lá, jogar para a festa. Muito obrigada por essa tarde maravilhosa, pelas contribuições de vocês. Espero encontrá-las pessoalmente em breve. Gisele está devendo um livro. Nossa, agora vai sair, sabia que vai sair agora? É isso aí. E olha, então, até a próxima semana, para quem segue aqui o Mulheres na Pandemia. Bom fim de semana para vocês. Muito obrigada. Um beijo. Cuidem-se, que a pandemia não acabou. Foi um prazer enorme, uma honra, um prazer enorme. Tchau, gente. Até. Obrigada.